Olá, noobs e nerds! Que bom que você veio até aqui buscando mais algumas dicas, né? E hoje, as dicas de hoje serão sobre como criar avaliações, como criar testes no Google Forms. É, uso muito simples, muito prático, muito rápido, mas que vai ser muito importante para as nossas atividades diárias aí agora nesse momento que nós precisamos fazer praticamente tudo online. Então, eu vou mostrar aqui um pequeno passo a passo de coisas simples, mas coisas práticas. Mas nesse momento é muito importante que você vá e clique aqui no joinha, clique em curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novas dicas e você apoiar aí esse trabalho que pode ser muito interessante. Bem, para mim criar uma avaliação, um teste no Google Forms, e enviar para os meus alunos, para enviar para o Drive, eu tenho alguns caminhos que eu tenho que seguir. O primeiro deles é onde que essas provas, onde que essa avaliação vai ser criada, onde está esse Forms? O Forms é uma ferramenta muito prática de ser encontrada dentro do Drive, que é o local onde ele vai ficar armazenado. Isso é importante saber. Ah, professor, mas eu uso, né, o Google Sala de Aula ou o Google Classroom para poder fazer isso. Tudo bem, mesmo quando você está aqui no Google Classroom, e você vem em atividades e vai clicar em criar, mas perceba que tudo que você cria termina aqui dentro da pasta do Google Drive. Tá? Tudo que você criou vai estar dentro da pasta do Google Drive. Então, o melhor caminho a se fazer é, primeiro de tudo, ir lá no meu Google Drive para montar, então, o material que eu quero utilizar ou na sala de aula, no Google Sala de Aula, no Google Classroom, ou enviar pelo WhatsApp, utilizando diretamente o Drive, sem nenhum outro recurso, nenhuma outra plataforma. Mas que caminho que eu utilizo para chegar lá? Algumas pessoas, têm utilizado muito um caminho que não é o mais adequado. Quando nós compartilhamos o uso do Google Drive da escola, nós enviamos um e-mail e as pessoas voltam sempre lá no mesmo e-mail e clicam para pedir acesso à atualização. Esse não é um caminho legal. Tá? O melhor caminho a se fazer é, você pode primeiro digitar Drive aqui na sua barra de endereço do navegador. E já vai aparecer aqui, no caso, Drive 1, Drive 3, Drive 0, são de acordo com quem? Com o usuário, com quem está utilizando, qual conta você está utilizando para acessar o Drive. Um outro caminho, um outro caminho é vir aqui no Google Apps, nesses 3 pontinhos, clicar aqui e vir e clicar em Drive. Faz o mesmo processo. Mas ainda tem um detalhe. A avaliação que eu vou criar não será nessa conta, será numa outra conta, que essa é a pessoal, mas é uma conta que eu uso para as aulas. Então, eu vou trocar de conta, aquele Drive ficou aberto, eu vou fechar aqui e agora eu vou utilizar. É esse o Drive que eu vou utilizar para criar uma avaliação. Uma outra coisa importante, aqui são os recentes, mas onde você vai criar a sua avaliação? Isso é importante. Então eu tenho aqui minha pasta da Educação Física, eu tenho aqui minha pasta onde eu coloco as minhas avaliações, cada ano eu coloco avaliação em algum lugar, eu tenho já aqui as avaliações prontas que eu utilizava nas aulas presenciais, elas vão ser úteis, calma, vão ser úteis, mas não agora. E aqui estão as avaliações de 2020, são essas que eu vou utilizar agora. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu posso ter uma visualização melhor aqui de cada atividade, ou se tiver com dificuldade de encontrar as atividades, eu venho aqui pelo nome. Aqui é dentro dessa pasta que eu vou criar. Tá? No caso aqui eu vou criar uma nova pasta, vir aqui em novo, pasta, eu vou escrever aqui teste, tá? Teste do Forms.
Isso aqui é só para ficar separado das minhas aulas, tá? E eu quero, a pasta está aqui agora, eu vou entrar na pasta e quero criar, então, dentro dela. Percebe? É uma pasta limpa, não tem nada aqui, e é dentro dela, então, que eu vou criar agora as avaliações que eu vou mandar para o meu aluno, no caso que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho dois caminhos para criar essa avaliação, dois caminhos. O primeiro deles, eu venho aqui em novo, aqui embaixo de Drive, novo, mesmo lugar onde eu crio pasta, então eu tenho aqui várias opções, mas eu desço até essa mais. A hora que eu chego no mais, aparece aqui, ó, formulários do Google, e é essa a opção que eu quero. Então eu vou clicar nessa opção. Ainda não. Um outro caminho era, aqui nessa área em branco, qualquer lugar dessa área, eu clico com o botão direito do mouse e aparecem as mesmas opções. No caso aqui, mais, formulários do Google. Então, recapitulando, posso clicar com o botão direito no local onde eu quero criar a minha avaliação e aqui eu vou escolher a opção mais, não é documentos. Posso começar com documentos? Pode, você pode começar para fazer um rascunho daquilo que você quer, se organizar e depois ir para o formulário. Como eu já tenho pronto quase tudo que eu quero, não vou usar o documento, eu vou direto para o formulários, que é aqui. Ok? Então esse é o primeiro caminho. Botão direito na área de trabalho, na área dentro do Google Drive e desço até mais, formulários. Ou, talvez o mais prático para a maioria, até no meu caso, que está bem lotadinho aqui a minha área, fica difícil de eu clicar em algum lugar, né? Então, para uma situação como essa, eu venho aqui em novo, mais formulário Google. Então, o que ele vai me perguntar? Se eu quero criar e compartilhar o formulário. Sim, é isso que eu vou querer. A partir daqui, ó, ele abre uma nova aba. Essa nova aba, ela abre nesse formato, é o formato limpo. Vou sempre observar qual conta que eu estou utilizando, porque ela vai ser o proprietário do formulário. Isso pode dar algumas complicações lá na frente, né? Nada demais, é possível resolver, mas caso eu tenho várias contas, eu sei de outros professores que têm muitas contas para trabalhar com os alunos, com as escolas, com as salas, né? Isso pode criar aí confusão. Então, vejo qual a conta que eu estou utilizando, ótimo, né? Se eu estou logado na conta, né? Muitas vezes o professor tenta entrar e tenta criar, né? Posso clicar com o botão direito muitas vezes aqui. Não tem um botão de mais aqui, professor. Por quê? Olha aqui em cima. Não foi feito login, então preciso agora escolher uma conta e entrar. Não vamos fazer isso ainda. Então, ó, se você entrou no Drive, você escreveu lá Drive, né? Você veio aqui, escreveu Drive, né? Google Drive, deu um Enter, apareceu aqui as opções. Percebe que aqui eu tenho uma conta, eu estou logado, tem um e-mail aqui, só que essa é uma conta da Microsoft, não é uma conta Google Drive. Então ela não me dá acesso ao Drive. Eu vou clicar aqui, né, no Drive. O que ele pede? Para que eu me conecte, que eu entre em uma conta. Se eu entrar num link, eu cliquei, vamos voltar aqui. Eu fui lá e cliquei no link que a escola me enviou, tá, para que eu crie a minha avaliação. A escola te envia um link para você acessar e criar a avaliação. Então, não vou clicar aqui, aqui eu tenho uma conta, mas eu copiei esse link ou cliquei nele e abriu aqui. Abriu exatamente aqui. O problema é que aqui eu não tenho uma conta, não estou logado em uma conta da Google, numa conta do Gmail. Então, preciso fazer login. Isso aqui é muito importante, tá? A mesma coisa vai acontecer depois, eu vou explicar, com as avaliações. Quando o aluno clica na conta, cadê? Está aqui, né? Quando o aluno clica e não consegue, se ele não fizer o login, ele não consegue continuar a avaliação dele, ele não consegue preencher. Então ele precisa ter feito o login, né? Ter entrado com uma conta dele para conseguir continuar a avaliação. E eu já vou explicar depois por que também. Então, aqui, ó, não tem o botão de mais,
Não posso criar pasta, não posso criar avaliações, nem nada. Essa aqui é a visão do aluno ou de alguém que não, o próprio professor, que não entrou com uma conta Google, com uma conta que permita esse acesso. Vamos voltar aqui então. Então aqui, ó, percebe? Estou logado nessa conta, tá? Primeira coisa a fazer, dar o nome para o formulário. Teste. Vamos pôr aqui, formulário. Teste formulário. A hora que eu der um Enter, né, ou a hora que eu clicar, né, posso trocar esse nome? Posso trocar. No momento não quero. Vamos deixar aqui como teste formulário. Então, se eu nomear aqui, ele muda lá, mas eu posso mudar o nome em qualquer um dos dois lugares que não tenha mudado. Aqui embaixo eu posso pôr uma descrição do tipo responder até dia, né, a data que você vai determinar para o aluno. Pode ter outras mensagens, é você que escolhe aqui a mensagem que você quer colocar, ok? Uma coisa importante, né, acontece bastante, o professor cria uma avaliação e depois ele não sabe qual foi o aluno que respondeu a avaliação dele. Então, uma das primeiras coisas a se fazer é que o aluno coloque o nome completo. Então, nome completo. Uma vez que eu... Nossa, foi no lugar errado. É aqui que escreve nome. Nome completo. Pronto. Uma vez que eu coloquei ali nome completo, né, aqui às vezes já muda para resposta curta. Se não mudar, você vai colocar resposta curta. Alguns me perguntam, mas eu não coloco o nome e um espacinho, a série... Não, aqui não adianta escrever isso. Primeiro porque onde está escrito aqui nome, né, se eu colocar aqui ano, espacinho, turma, lá na frente, vamos vir aqui já em visualizar, o aluno não consegue, ó, ele não consegue mexer ali, apenas embaixo onde está a resposta. Então não é aqui que eu coloco. Tá? O ideal é pôr nome completo. Aqui embaixo, em resposta curta, ele vai preencher. Coloco sempre que será obrigatório, ele é obrigado a responder. Ele não consegue continuar, enviar a sua avaliação ou continuar se ele não responder. Depois, aqui nesse ladinho, nesse painel que temos aqui, eu vou colocar, então, adicionar pergunta. A próxima pergunta, então, será... Eu coloco série, dizem que seria ano. E turma. Turmas não, só a turma. Né? Ele já preencheu como resposta curta. O aluno vai colocar, eu sou o Nilson e minha série, minha turma vai ser, sei lá, nono ano A. Então o aluno vai escrever nono ano A, ou nono A, nono... ele vai escrever alguma coisa aqui e isso vai te complicar lá na frente. Então é melhor não colocar dessa maneira, e sim você colocar as opções para ele marcar. Nas opções nós temos várias. Pode ser múltipla escolha, então vai ser aqui, vamos colocar aqui, nono A, dou um Enter, né, nono B, nono C, ficar por aqui. Poderia continuar com outras salas. Se for para várias salas, vai ser a mesma avaliação para várias salas, você pode colocar então muitas opções aqui. O de múltipla escolha já resolveria. Vamos lá em visualização. O aluno vai colocar o nome aqui, Nilson, e ele pode marcar aqui qual que é a opção da sala dele, depois enviar. Tá? Mas só isso não é legal. Vamos sair. Ele poderia, eu gosto, principalmente se tiver muitas salas, você vai mandar um único questionário, uma única avaliação, um único forms para todas as suas salas ou para várias salas, mais de 5, 6, isso aqui vai virar uma lista muito grande. Então eu prefiro colocar aqui como
Você poderia escolher caixa de seleção, né? O detalhe é que aqui o aluno poderia marcar várias, mas não é legal também. Marcar já obrigatório não é legal também. A melhor maneira de resolver aqui é como lista suspensa. Agora mudou, né? Já está preenchido, ele muda automaticamente. O que vai acontecer com lista suspensa? Vamos visualizar? Sempre aqui no visualizar, esse pequeno olho que tem aqui, e eu sei o que está acontecendo. Agora eu posso colocar aqui o meu nome, né? E aqui embaixo, série e turma. Agora eu vou escolher se é nono A, B, C, D, E, se é o C, se é o sétimo, se é ensino médio, qual que é a sua turma. Então agora eu escolho uma e envio. Então se a minha lista for muito grande, isso facilita bastante. Não vou continuar, vamos sair de novo. Então essa é a primeira opção que deve ser observada. A partir daqui, eu já posso continuar? Então, ainda nós temos um problema que acontece bastante na devolutiva das questões, que é como é que eu devolvo para o aluno as respostas. Então vamos já fazer essa parte aqui. Eu venho em configurações, coloco aqui em coletar endereços de e-mail e a partir daqui também é possível que o aluno responda uma única vez, porque se eu não fizer isso, o aluno vai poder responder várias vezes a sua prova. Ele respondeu uma, recebeu a resposta, acho que eu errei algumas questões, eu já acabei de descobrir, vou responder de novo. E ele vai voltar lá e responder 4, 5, 6, 10 vezes a sua prova até achar que acertou. Então, eu venho e limito a uma única resposta. Mas isso só é possível, né, quando eu marco aqui, tá? Ele precisa fazer login, então... e é aqui que dá aquele problema. Eu tive com um aluno essa semana que tentava várias vezes responder a minha avaliação e dizia que não conseguia. Ele não saía da primeira tela, por quê? Porque ele não tinha feito o login, ele precisava fazer o login, que é clicar aqui, né, e vai pedir então para ele escolher uma conta, né, entrar com uma conta e com e-mail. Se ele não fizer isso, ele não consegue enviar a prova agora, ele não consegue concluir a prova, e o professor, se ele não faz isso, eu também não consigo devolver para ele de uma maneira prática as respostas, o resultado da avaliação, do teste, do questionário, daquilo que eu pedi para ele, tá? Então, nessa sessão é legal marcar essas duas opções, somente essas duas. Ele pode editar após o envio? Eu tenho situações que eu permito, né, que ele edite. Por exemplo, se for uma tese, uma redação, um texto que ele possa ir construindo à medida que eu vou dando dicas, vou dizendo, anotando, olha, gostei, não gostei dessa parte, então ele pode ir editando. Numa avaliação, é claro, isso não é legal. Então, eu não marco aqui, aqui também não é necessário, não vai ser relevante para ele. Em apresentação, isso aqui vai ser importante já para as nossas questões. Mostrar barra de progresso. Tem algumas avaliações que tem várias sessões, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, e nas sessões, então eu quero saber se falta muito para acabar, não falta. Eu não sei quantas questões tem naquele questionário, naquela avaliação. Eu, aluno, tá? O aluno não sabe quanto falta para acabar, né? Então, a barra de progresso vai mostrando para ele se ele está terminando já ou não. Então, é legal mostrar isso. Se for apenas uma única página para o aluno, não é necessário, tá? Então, por enquanto, nem vou marcar. Vamos deixar já marcado. Depois eu mostro por quê. Embaralhar a ordem das perguntas. Aqui é legal fazer isso. Eu vou marcar agora para explicar depois uma coisa que acontece, né, lá na quebra de sessão, se você não fizer a quebra de sessão. Eu não vou fazer a quebra agora, mas eu vou mostrar o que acontece, né, com embaralhar. Para alguns professores isso não é legal, é melhor não embaralhar, e eu vou mostrar essas situações, tá? Quando é legal, quando não é legal, e é claro, é você que decide se quer ou não. Então, embaralhar a ordem das perguntas. Já terminei aqui? Não.
eu preciso marcar essa opção de teste, porque a partir daqui é que vai permitir que eu libere já a nota para o aluno. Ele terminou a prova, clicou em enviar, ele já recebe as respostas, o resultado da avaliação do teste, né, aquilo que ele acabou de fazer. Não, isso não é legal, tá? Não vamos fazer assim. Então, vou marcar que eu quero que ele receba depois. Por que que eu, particularmente, não gosto? Porque se tiver vários alunos ali próximos, na mesma família, ou os amigos, ele vai começar a printar, ele vai começar a mostrar para o coleguinha e, claro, o meu aluno não faz isso, ele não cola na prova, meu aluno não cola na prova. Mas vai que algum aluno resolva fazer isso, né? Então ele já vai receber de cara a resposta, você deixou online 4 dias, 5 dias, 2 dias que seja, né? Um dia inteiro, já é possível que ele comece a mostrar para os outros quais são as respostas da prova. E a partir daí, ele começa a perder um pouco do caráter, da realidade do aluno em relação à prova. Mas uma vez que eu envie para ele o resultado, né, depois de uma semana, depois que todos responderam, eu tranquei a prova, ninguém mais consegue responder, né, eu vou mostrar isso como funciona. Eu posso devolver para ele com o que ele acertou, com o que ele errou, o que ele... Aí tudo bem, aí até é legal fazer isso para evitar muitas perguntas. Aí eu posso mandar para ele as respostas erradas, né, o que ele errou, né, o que ele acertou, e valores e tudo mais, mas isso depois, tá? Se você quiser, pode desmarcar isso também. Não vai, se você não devolver para ele na hora, não tem nenhum problema. Se você deixar aqui marcado, aí é legal, talvez que você desmarque aqui. Ele vai ver o que ele marcou, mas ele não verá o que ele acertou, tá? Vamos deixar aqui assim por enquanto. E salvar, tá? Perceba que agora apareceu, aqui em cima, um campo de e-mail que não tinha. Por que que apareceu? Apareceu porque eu coloquei coletar endereços de e-mail, tá? Agora tanto faz clicar em salvar ou cancelar, eu já tinha salvo, então fica aqui. Como eu cliquei lá, agora aparece aqui esse novo campo, tá? A partir daqui, minha prova, minha avaliação, meu teste já começou? Começa agora, tá? Eu tenho 2 maneiras de fazer uma avaliação. Tenho 2 maneiras. Uma, importar de outra avaliação que eu já tenho pronta. Então eu posso clicar aqui e ele vai mostrar tudo o que eu já tenho. Então eu vou escolher... Vamos escolher alguma coisa aqui. Vou escolher essa daqui, né? Selecionei. Ele vai aparecer aqui do lado as opções e eu vou dizer, eu quero tudo que tinha naquela avaliação, estou copiando a avaliação, e aí vale dizer que pode ser uma avaliação que um amigo compartilhou com você, né? Um professor de matemática, de geografia, de história, de educação física, fez uma avaliação legal, e você quer fazer uma igualzinho a dele, mudando alguma coisa só, mas não quer ficar copiando, colando ou digitando, você já copiar do modo mais fácil. Então você vem aqui, você pode selecionar tudo ou selecionar somente aquela questão. Eu vou até fechar aqui, vou fazer de novo, vou pegar uma mais... pegar essa daqui. Pronto, aqui já abre com os textos. Tem o texto e tem as opções já. Eu quero toda essa avaliação ou eu quero só algumas coisas? Se eu quiser só algumas coisas, eu clico só naquilo que eu quero e coloco aqui, vou importar as 2 perguntas e elas já apareceram aqui prontinhas, né? Prontinhas, inclusive com a chave de respostas. Eu não preciso nem colocar as respostas. Uma pergunta que me fizeram essa semana foi, mas eu estou fazendo um questionário aqui para o meu aluno e não apareceu essa opção chave de resposta. Vamos criar um novo aqui embaixo, né? E não apareceu a chave de resposta. Por que que não aparecia para essa pessoa? Porque faltava aqui criar o teste. Só aparece se eu criar. Se eu não criar, vamos desmarcar e vamos fechar, pronto. Não tem mais a chave de resposta nem naquela
e nem nas outras que já estavam prontas. Sumiu. Então eu quero que o meu questionário já volte para mim preenchido, respondido de uma maneira que torne tudo mais prático, mais ágil, que eu ganhe tempo, eu não preciso ficar corrigindo pergunta por pergunta, eu preciso então vir aqui nas configurações, essa, vou aumentar um pouco, era só um pouco, né? Essa engrenagem que tem aqui, eu vou clicar aqui, vou em testes, vamos diminuir agora que agora ficou demais, em testes, e vou aqui em criar testes, e depois em salvar. Ficou um pouco desconfigurado, que eu tinha aumentado um pouco demais. Então aqui, a engrenagemzinha, teste, e eu criei o teste, e eu cliquei então em salvar, e agora de novo, como já estava aqui, o formulário ele salva automaticamente, então já está aqui. Se eu mudar, eu posso mudar aqui alguma coisa? Posso mudar. Então eu venho, altero, isso aqui aconteceu, eu vou comentar, se eu me lembrar depois, um fato interessante que aconteceu comigo, que eu criei a avaliação e deixei esse ABCD na avaliação. O problema é que, a hora que nós vamos aqui em apresentação e põe embaralhar a ordem das perguntas, vamos visualizar? Coloquei embaralhar, olha o que acontece. Ficou também embaralhado o ABCD. Isso não era muito legal, não era bem o que eu queria, que ficasse embaralhado o ABCD, né? Só que, uma vez que eu volte aqui e comece a mudar essas opções, a hora que o aluno respondeu lá no meu formulário, e eu vou mostrar, se o aluno já tinha respondido todas ou algumas, muda toda a questão da correção automática. Ele não vai mais corrigir automaticamente. Isso não é lá muito interessante. Eu vou mostrar depois, lembrando, eu vou voltar nesse assunto. Então deixa eu arrumei aqui. Uma coisa interessante que eu posso deixar igualzinho como tal, eu posso trocar as questões de lugar. Tá? Eu posso mudar, não importa para onde eu vou, posso ir trocando aqui de lugar. Tá? Eu não tinha mostrado, mas aquele embaralhar automaticamente, vamos voltar aqui de novo no visualizar. Percebe uma coisa, eu tenho aqui o endereço de e-mail, a turma, mas cadê o nome? Olha, o nome veio parar na última questão, não é o que eu quero. Eu só resolvi isso fazendo uma quebra de sessão ou não colocando aqui, não marcando aquela opção do embaralhar as questões. Tá? Vamos fechar e vamos abrir de novo. Ó, fechei. Vamos abrir de novo. Agora o nome apareceu aqui. Embaralhou outras, mas o nome apareceu aqui. Então, cada vez que o aluno abre a avaliação, tenho 10 alunos numa sala, os 10 abriram o seu formulário, para cada um, a ordem das questões está de um jeito. O problema aqui, e não é legal, né, é que, como eu coloquei para embaralhar, né, respostas comuns, como o nome, a série, menos o e-mail, que esse fica preso aqui em cima. Mas as opções que eu criei, elas vão lá para o final da lista, e isso não é legal. Tá? Então, depois eu vou mostrar como resolver isso, que é com a quebra de sessão, ou em alguns casos não é nem legal embaralhar, mas há uma outra opção de fazer isso, ok? Então, primeira maneira de eu colocar as opções que eu quero aqui, uma delas é essa, importando de outra avaliação. A segunda maneira é criando, né? Aqui eu já tinha clicado aqui em criar a avaliação, eu posso apagar, tá? Deletei. Então eu quero criar aqui no meio. Então, a hora que eu clicar aqui, ó, percebe, ele criou entre as duas. Ah, não, mas não era no meio. Não tem problema, é só arrastar para o final. Ela não foi agora, é mais fácil arrastar essa para o meio. Pronto. Às vezes, né, ele não é tão amigável quanto você quer. Agora, aqui eu posso criar a pergunta. Vamos pôr aqui, pensar em matemática. 1 mais 1, que é rápido de fazer. As opções, eu posso criar 2... 9, 5, 1, né? E tá bom assim. Agora,
como é que a hora que o aluno responder, eu já terei essa resposta pronta? Eu tenho que vir aqui em chave de resposta, dizer que o resultado será essa e dar a pontuação. Vale 1 ponto, vale 2 pontos, vale 3 pontos? Quantos pontos vale essa questão? Então eu coloco aqui, né? Então, aqui no caso, como eu não alterei as outras, aqui em cima só aparece que a minha avaliação vale um único ponto, né? Essas a gente deixa sem pontuação. Mas aqui eu também preciso vir em chave de resposta. Quando eu copio do outro professor, vem a questão, mas não, inclusive a resposta, mas não vem a pontuação. Ó, já mudou lá em cima, eu posso vir aqui de novo também em chave de resposta e colocar aqui essa vale 2. Já mudou também lá em cima. Então, percebe como fica prático isso? Posso trocar qual era a chave de resposta. Pode ser mais de uma questão, no caso aqui. No meu caso é só uma, tá? Cliquei fora, pronto, ele já está resolvido. Aliás, perdão, clique em concluído, né? Está resolvido. A gente tem sempre que clicar em concluído, não fora. Agora já mudou que a minha avaliação vale 3 pontos. E assim por diante. Você vai aumentando a sua avaliação à medida que você quer. Então, eu criei aqui a avaliação. Posso supor que ela era questão número 1, questão número 2. Se eu quiser embaralhar as questões, isso não fica muito bom, tá? Então as minhas eu deixo sem a numeração e deixo ela embaralhar automaticamente. As minhas. Mas dependendo do como você vai montar a sua prova, isso pode não ficar muito legal. Então, sempre que eu quero uma nova questão, clico aqui em mais ou em importar e ele cria uma nova. Então, vou pôr aqui mais, né? Vamos pensar que eu quero uma questão com várias respostas. Qual, né, ou quais cores você gosta? Opa! Não tinha um D lá. Percebe? Ele automaticamente, como uma pergunta não de múltipla escolha, mas de várias, inteligentemente, ele já colocou aqui como caixa de seleção e não como múltipla escolha, já que pode ser uma ou pode ser mais, né? Então vamos pôr aqui a primeira amarelo, né? Azul, verde, e tá bom assim. Você vai preenchendo com o que quiser. Ele colocou como caixa de seleção. Então agora o aluno pode marcar mais de uma, mais de duas. Pode ter uma chave de resposta? Pode. É claro, aqui não faria sentido que essa é uma pergunta meio pessoal, né? Se eu colocasse qual a cor que o professor gosta e o aluno sabendo daquilo que o professor gosta, aí o aluno marcaria ali, né? Quais são as cores da bandeira do Brasil? Então, se eu colocasse ali, colocasse as opções, o aluno tendo de marcar o azul, amarelo, verde e branco, né? E o ouro da letra, das estrelas, então, também representado pelo amarelo. Então, eu teria de ter essas opções e o aluno marcaria mais de uma resposta. E aí sim, eu colocaria aqui, né, na chave de resposta quais seriam. Tudo bem? Então, essas são algumas maneiras de eu ir criando o meu formulário. Qual uma outra maneira, né, de eu criar um formulário, de eu colocar as questões aqui? Eu gosto muito de usar uma muito prática aqui. Vamos pegar aqui, vamos aqui no meu PC. Aqui eu tenho algumas avaliações. Vou pegar 2020 aqui, eu tenho aqui um banco de questões. Então, eu posso vir aqui, abrir as minhas questões, funcionaria do mesmo jeito se eu viesse aqui, lembra que eu comentei? Na verdade, aquele é o mesmo arquivo que está aqui, né? Poderia abrir aqui. O problema é que eu abrindo aqui, ó, ele já abriu o que eu posso copiar. Beleza. Então, eu poderia vir aqui selecionar uma questão. Tem hora que ele vai bonitinho, tem hora que não. Dou um Ctrl C, copiei, venho aqui no meu formulário, dou um Ctrl V, já está aqui. Agora,
Olha que prático, isso aqui é muito prático. Eu venho aqui, perceba que ele copiou as do lado. Eu vou deixar assim, tá? Eu vou deixar assim, Ctrl C de novo. Agora, eu já marquei aqui, tá? Então selecionei, Ctrl V. A hora que eu dei o Ctrl V, ele já veio, inclusive com as letrinhas. Eu não queria as letras, é só apagar. É só apagar. Então percebe? Se eu tenho já uma avaliação pronta no Word, no Excel, no Google Docs em algum lugar, é só ir copiando e colando. É muito rápido também. Depois o trabalho é colocar qual era a chave de resposta e quantos pontos eu quero que valha. Então acaba ficando muito prático. Poderia, da mesma maneira que o arquivo do Word, é o mesmo arquivo, né? Eu vou pegar aqui a próxima questão. Ctrl C. Então, o processo vai ser o mesmo. Vou voltar aqui no arquivo do Word. Vou pegar aqui, pegar só, não quero as letras, vou pegar só ali a parte, e ele pôs com todas as letras, mas eu não queria as letras, então eu tenho que vir apagar. Ele chateia um pouco, às vezes ele vem já sem as letras, às vezes ele vem com as letras, mas tudo bem. Já ganhei tempo de digitar, principalmente se for respostas longas, já está aqui. Basta pôr agora a chave de resposta, quantos pontos vale e tudo mais. Então, essas são duas maneiras muito práticas, né? Se eu vier aqui no Google e perguntar questão de português. Questão de português. Onde que tem bastante? Aqui, ó. Simulado para português. Ah, aqui tem. Eu poderia vir aqui, copiar essa do jeitinho que está aqui. Vou abrir aqui novo. Colar, ela já está lá. Vem agora. Ele vai me chatear um pouquinho aqui com... Eu abri um lugar não muito prático, mas vamos copiar e vamos ver o que acontece. Vamos nas opções, colar. Ele trouxe umas coisas a mais, porque lá eram quadros, mas é só eu apagar também. Posso apagar por aqui, ó, pelo X, tá? Ou lá. E perceba que agora eu tenho uma questão que está aqui. Posso buscar de outros lugares, sem nenhum... lugar igual. Não quero nada igual. Vamos ver... Aqui, da InfoEscola. Tem alguma coisa prático? Não. Tem. Eu poderia, do mesmo jeito, vir aqui, copiar questões e apenas adaptar aqui no meu texto, colocar a chave de resposta, se já tiver lá bem, se já põe, se não. Então, são os processos básicos. Esse é o mais simples que tem para eu começar a escrever, a montar o meu formulário.